Olá, eu me chamo Marcelo Pacheco e nessa 10ª edição do CONEDU eu irei apresentar o trabalho Curadoria e Produção de Material Didático para o Ensino Remoto. Eu sou pedagogo, especialista em planejamento, implementação e gestão da educação à distância, sou mestre em ensino e atualmente faço doutorado em currículo e gestão da escola básica na Universidade Federal do Pará. Sou professor dos anos iniciais na Secretaria Municipal de Educação no município de Belém, do Pará, e professor do ensino superior no Instituto de Ciências da Educação, também na Universidade Federal do Pará. Atuo também nessa instituição como coordenador de tutoria dos cursos EAD da universidade. Bom, essa pesquisa, ela trata da produção de um material didático autoral, né, no contexto do ensino remoto que nos foi apresentado nesse período de Covid-19, né? Então ele inicia por conta da pandemia de Covid-19, onde nós precisamos nos afastar, né, socialmente, e aí por esse motivo as aulas foram interrompidas e a solução encontrada naquele momento era que as aulas fossem mantidas no modelo de ensino remoto, né, que bebe, claro, na fonte da educação à distância, no entanto, apresenta as suas especificidades, suas particularidades, né, que na realidade é uma transposição de uma aula presencial para um meio virtual. Ele, claro, vem de um movimento que não se inicia ali no Covid-19, né, nesse evento Covid-19, mas que já vem de toda uma perspectiva de inovação no ensino, né, que vem caminhando aí logo no início dos anos 2000, de pensar novas metodologias, novas estratégias didáticas, o uso de tecnologias digitais, né, nesse processo. E seguindo nesse movimento, a gente chega no evento da pandemia Covid-19, que acelera esse processo aí de inovação, né? E a necessidade de adoção de um novo método de ensino e aprendizagem que fosse aliado às tecnologias digitais da informação e comunicação. Além do período de Covid-19, a escola onde eu atuo até hoje e que é onde eu desenvolvi esse trabalho, ela passou por um período de reforma, né? Então, logo após o isolamento que nós tivemos por conta do Covid, nós tivemos a reforma da escola. Então, no momento em que era para os alunos voltarem para o ensino presencial, a gente teve que se manter por mais um período afastados e mantendo os nossos encontros e a nossa atividade pedagógica virtualmente, né? Pedagogicamente, a gente se baseia no modelo de trilhas de aprendizagem, né, que consiste aí em você desenvolver um trajeto de ensino e aprendizagem para que esse aluno possa percorrer de maneira personalizada, né, e consiga ali, de forma autorregulada, conduzir, né, o seu processo de aprendizagem, né, de maneira autônoma. Então, nós, naquele momento, pensamos em encontros síncronos e assíncronos, né? Então, a ideia de presencialidade, ela foi flexibilizada nesse momento, né, em que nós tivemos que nos adequar a esse isolamento, cada um nas suas casas, desenvolvendo o seu trabalho, mas em determinados momentos nós estávamos ao mesmo tempo nos encontrando, né? E existem dois conceitos principais que fazem parte desse trabalho, né? Primeiro é o conceito de curadoria, né, que é você ir em busca de materiais já produzidos e disponíveis, né, para que você possa ali, de maneira crítica e responsável, você selecionar materiais, recursos para desenvolver o seu trabalho dentro do objetivo de aprendizagem que você tem. E o outro conceito é o conceito de produção autoral, né? Então, que consiste em você, conhecendo os conteúdos que precisam ser trabalhados, você, enquanto educador, produz o material que você vai utilizar naquele evento de aprendizagem. E, por fim, né, o que também caracteriza muito fortemente esse trabalho é o Canva, que é uma ferramenta de design muito conhecida hoje, né, e que permite que você, mesmo quem não tem tanta experiência com design gráfico, possa produzir os seus materiais de forma lúdica, né? Então, tudo isso aqui convergiu
para essa experiência de aprendizagem que foi a produção de um material didático para ser utilizado na escola durante 2 anos, né, em que nós estivemos no contexto de ensino remoto. Bom, esse trabalho ele possui uma fundamentação teórica, né? Existem conceitos por trás de toda essa prática que foram fundamentais para o meu entendimento enquanto educador e enquanto pesquisador eu pudesse desenvolver esse trabalho. Primeiro, compreender o conceito de ensino remoto e de educação à distância, entender que são coisas distintas, que dialogam, obviamente. O ensino remoto, como eu falei anteriormente, ele bebe na fonte da educação à distância, no entanto, não são a mesma coisa, não podem ser confundidos, tá? E aí eu uso como principal referência para fazer essa distinção a obra da Alessandra Berrat, né? Também o conceito de metodologias ativas, do Matar, de Bassic e de Morin, né, que tratam do ensino e aprendizagem de forma ativa, colocando o aluno como protagonista nesse processo. Vou buscar nos autores que tratam sobre produção de material didático para a educação à distância alguns elementos que me orientem na produção desse material, embora seja para o ensino remoto, e eu já falei que são coisas distintas, mas no momento em que a gente trata de produção de material, ainda não existia naquela ocasião, por ser um evento muito recente, materiais específicos para tratar de produção de materiais para o ensino remoto. Então a gente foi lá na fonte da EAD buscar e fazer as devidas adequações para a realidade que nós estávamos vivendo. E como referências a gente tem Bento, né, e a Andrea Filatro, conhecidíssima, uma referência aí na educação à distância no Brasil atualmente. Também o conceito de aprendizagem significativa, né, de Moreira, que, claro, cita Ausubel, que é a grande referência nesse assunto, né, que fala aí das pontes subjuntivas, né, que fala da ancoragem que você faz de um aprendizado novo com algo significativo e um conhecimento prévio desse aluno. Também o conceito de curadoria, para a gente entender o que é buscar, principalmente na internet, material que já está disponível e fazer o uso pedagógico e organizado desse material. Então eu trago também aí a referência de Martins. E, por fim, o entendimento mais geral de Pierre Levy sobre cybercultura, né? Esse fenômeno que nós estamos vivenciando, estamos exatamente no centro desse processo de mudança de sociedade, inclusive, e de compreensão da tecnologia enquanto cultura. Então essas são as principais referências que norteiam não só a produção deste trabalho, mas as pesquisas que eu tenho desenvolvido nos últimos anos dentro do campo das tecnologias educacionais. Bom, falando então sobre o material que eu produzi, são 2 versões, né? A primeira versão de 2021, ela se chamava Trilhas de Aprendizagem Remota. Essa da imagem que vocês estão vendo é a capa de um dos cadernos que foram produzidos aí no ano de 2021. Né? Foi um ano em que nós estivemos afastados por conta da pandemia, né? Então a justificativa para a produção desse material foi o ensino remoto por conta do isolamento social causado pelo Covid-19. Essas imagens aí são os recortes de cada página desse caderno, esse aí é o caderno de número 21. Então ele trazia uma agenda para a semana, uma mensagem e os materiais que eu tinha feito a curadoria na internet e selecionado para colocar aí para os alunos poderem estudar durante aquela semana, tá? Características desse material. Primeiro, a sua periodicidade, que era semanal. Então, em 2021, nós trabalhamos semanalmente com esse material. Então, toda semana era enviado para o WhatsApp dos pais dos alunos esses cadernos, e eles tinham que resolver as atividades e o pai vinha e trazia para que eu pudesse fazer a correção presencialmente. Então, ele levava na escola, eu fazia a correção, né? Aquele aluno que não tinha condições de fazer a impressão podia resolver no próprio celular e enviava para mim, que eu fazia a correção normalmente. Esse material, especificamente aí do ano de 2021, ele foi todo feito a partir da curadoria, então foi utilizado materiais que já estavam produzidos, já existiam e eram disponíveis na internet. Então, nesse primeiro momento, não era feita a produção autoral, todo esse material ele vinha do que já estava disponível. Era aliado
com o que nós tínhamos enquanto planejamento anual para aquela turma, era uma turma de 4º ano, em 2021, e, obviamente, com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e tinha como fundamento o modelo de trilhas autoinstrucionais, ou seja, era um material que não necessitava da presença do professor ali, explicando o conteúdo, dando uma aula, digamos assim. O material era todo autoinstrucional porque o aluno tinha a possibilidade de, em casa, de forma autônoma, fazer esse levantamento e continuar a sua aprendizagem de forma personalizada. Já no ano de 2022, nós tivemos os cadernos de atividades remotas. Então, houve aí uma mudança na nomenclatura desse material e também na estrutura como ele foi produzido, tá? Eu trago aí a imagem de um dos cadernos. Esse aí é o caderno 9 do ano de 2022. Então, vocês percebem que nós temos aí mais texto, mais atividades, né? Atividades autorais, desafios, e ele tem características bem diferentes da versão anterior do ano de 2021. Primeiro, a sua periodicidade, que era quinzenal, né? Então, a cada 15 dias, esses alunos recebiam material pelo grupo do WhatsApp, e nós tínhamos aí, até agosto de 2022, 11 volumes. Tá? Por que até agosto? Porque em 2022, nós estávamos remotamente trabalhando, não mais por conta da Covid-19, mas por conta da reforma da nossa escola. Então, em setembro de 2022, nós voltamos para o trabalho presencial, já com a escola reformada, e demos continuidade ao trabalho que nós já estávamos fazendo virtualmente, agora de forma presencial. Então, até agosto de 2022, nós tivemos 11 volumes quinzenais. Tá? Outra característica muito forte desse segundo material é a autoria. Então, além da curadoria de materiais que nós já estávamos realizando na internet, muito fortemente vinha a autoria. Então, nós estávamos ali mais maduros, digamos assim, para produzir esse material dentro do que vinha se trabalhando enquanto conteúdo, né, do planejamento para o 5º ano. Nesse caso, os alunos continuaram comigo, e aí em 2022 eles passaram para o 5º ano. Então, dentro desse planejamento e com base na BNCC, nós já tínhamos a oportunidade aí de produzir materiais autorais. Tá? Como funcionava esse suporte, esse acompanhamento? Os alunos recebiam material e nós passamos a realizar atividades síncronas com eles, né? Então, não era mais um material somente autoinstrucional. Dessa vez, havia necessidade do professor manter uma rotina de acompanhamento virtual síncrono com os alunos. Então, a cada 2 dias, nós tínhamos encontros virtuais com a plataforma do Google Meet, né, para fazer esse monitoramento, tirar a dúvida dos alunos, explicar o conteúdo para eles, explicar as atividades que precisavam ser realizadas, né? E como modelo de aprendizagem, nesse momento, era a aprendizagem ubíqua, né, que diz que o aluno aprende em todo lugar, em todo tempo, né? Então, em todo momento, ele estava ali tendo uma oportunidade de aprendizagem a partir de atividades que eram pensadas nessa perspectiva. Resultados dessas 2 experiências, desses 2 anos de experiência com material produzido. Primeiro, a flexibilidade, né, o desenvolvimento de um modelo flexível, acessível, personalizado para os alunos e com forte potencial de replicabilidade e de adaptação. O engajamento desses alunos numa perspectiva de participação ativa, não só deles, mas das suas famílias, que foram muito presentes, muito parceiras nesse momento, dando suporte, uma vez que os alunos estavam em casa realizando essas atividades, né? O fortalecimento de uma compreensão de cybercultura, onde as TEDx estão presentes, né, na vida cotidiana da sociedade, e especialmente nesse caso nos processos de ensino e aprendizagem. E, por fim, a experiência desse aluno, né, dessa família, dessa escola, em uma aprendizagem ativa, imersiva e ubíqua. Em 2022... Em novembro de 2022, a Secretaria Municipal de Educação realizou o 19º Diálogo de Saberes, que é um evento onde todos os professores, coordenadores, enfim, toda a equipe pedagógica da SEMEC Belém dialoga sobre as suas produções mais significativas no ano. E nessa ocasião eu tive a oportunidade de apresentar esse projeto, e até então todo mundo que apresentou não sabia que estaria sendo avaliado. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E em dezembro, já depois, saiu a divulgação de trabalhos que haviam sido
premiados como destaques dentro de 5 categorias, né? Alfabetização, tecnologia, inclusão, diversidade e educação ambiental. Eu tive o prazer, a satisfação de ter sido selecionado como primeiro lugar, reconhecido o trabalho curadoria e produção de material didático para o ensino remoto, como primeiro lugar na categoria de alfabetização. E aí eu deixo 2 imagens aí minhas com a secretária de Educação na ocasião, professora Márcia Bittencourt, me entregando aí uma premiação, um reconhecimento pelo destaque dessa atividade realizada. Tá? Bom, para finalizar então aí com a máxima de Paulo Freire, que diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção, eu jamais poderia encerrar esse trabalho sem disponibilizar isso tudo que eu produzi gratuitamente para quem quiser acessar. Então, se você está assistindo esse vídeo, você pode colocar o seu celular aí para a câmera do seu celular para mirar esse QR Code, você vai ter acesso a todo esse material. Tá? Então, todo esse material que eu produzi durante 2 anos, ele está disponível gratuitamente para que vocês possam reproduzir dentro das suas escolas, adaptar, fiquem à vontade. E deixo aqui as referências que eu utilizei, tanto para pensar essa atividade quanto essa apresentação que vocês viram. E os meus contatos, caso alguém queira tirar uma dúvida, trocar uma ideia, me dizer como foi que usou esse material aí para o seu trabalho. Tem o meu e-mail, tem as minhas redes sociais e o meu número de WhatsApp, tá bom? Vou ficar muito feliz de receber esse feedback de vocês aí que acessaram o material, me digam o que vocês acharam e me digam se foi útil para vocês, tá? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade no Conedu.